Fala galera do terceiro ano, estamos aqui para iniciar, né, mais um semestre de nossos estudos domiciliares de aulas remotas e eu quero aqui desejar as boas-vindas a todos vocês e pedir que vocês continuem com o mesmo empenho que tiveram no primeiro e no segundo período. Aqueles que não puderam, por N motivos, né, participar das aulas, fazer as atividades, a partir de agora, se puder, se esforce, faça o máximo para você absorver o que a gente estiver passando em sala de aula. Se tiver faltando nota, vai no meu PV, conversa que a gente resolve qualquer problema que tenha de nota. Se for trabalho que tiver faltando, eu mando para vocês, vocês fazem e a gente fecha a média de vocês. Então, de início, desejar as boas-vindas a todos e continuamos aqui, né, pessoal, nessa luta. Nós aqui de casa, vocês de casa também, e a gente tentando das formas que a gente tem para trabalhar. Então, uma hora gravando o vídeo, outra hora mandando um link de um professor que já está pronto, outra hora mandando PDFs, PowerPoint e etc. Então, é isso que a gente vai fazer ao longo desse semestre, né? E continuamos dessa forma, buscando ajudar na aprendizagem de vocês. Então, de início, qual é o conteúdo que a gente vai trabalhar em agosto? São as funções orgânicas. Especificamente, no caso do mês de agosto, vão ser as funções oxigenadas, que é justamente aquelas que têm a presença do oxigênio. Então, esse é o conteúdo que a gente vai trabalhar ao longo do mês de agosto e acredito que até setembro também, funções orgânicas. E especificamente agora em agosto, funções oxigenadas. Mas o que é uma função orgânica? A gente vai ver aqui. Eu vou passando aqui esse slide e vou estar explicando para que vocês possam entender. Então aqui são alguns exemplos. Ó. O sabor do kiwi, que é a fruta, né, se deve a uma substância chamada X2-enal. O que é que nós queremos a partir do estudo das funções orgânicas? É que vocês tenham a capacidade de identificar qual é a função orgânica através do seu nome. Através do nome dá para a gente identificar. Então o sabor do kiwi ele se deve a essa substância. O que é que significa X2-enal? O X, vocês lembram que são 6 carbonos. 2-en é para dizer que tem uma ligação dupla no carbono 2. E o al é que identifica a função orgânica. Então, a gente vai ver depois que essa substância ela faz parte do grupo dos aldeídos, certo? Então a gente consegue identificar pelo nome. Na outra imagem, o removedor de esmalte é um composto que pertence à classe funcional cetona. Então o que a gente chama de acetona, certo? Na verdade é um nome popular, mas esse composto ele tem um nome específico que a gente vai ver depois também. E a classe funcional a que esse composto pertence é cetona. Nós temos outro exemplo aí. As formigas, quando picam alguém, liberam uma substância que causa irritação na pele, chamada ácido metanóico. Então esse ácido metanóico é um composto que faz parte da classe funcional ácido carboxílico. Então ele é apenas um dos vários que existem nessa função orgânica. Então, o que é classe funcional? Qual é a classe funcional do ácido metanóico? Como reconhecer a classe funcional de um composto? São todas perguntas que a gente vai fazendo aqui, vai iniciando, e eu até já respondi algumas, né? O ácido metanóico é um ácido carboxílico, o removedor de esmalte, conhecido como acetona, é uma cetona, e o kiwi tem aí um aldeído fazendo parte da sua composição. Então, o que é uma classe funcional ou uma função química? Tá aí a resposta para vocês. É o conjunto de compostos que apresentam propriedades químicas semelhantes. Então, quando eu falo dos hidrocarbonetos, eu estou falando de vários compostos que são hidrocarbonetos, mas que para serem hidrocarbonetos têm uma característica em comum. Vamos pegar, por exemplo, vamos dizer assim, a química orgânica, ela abrange todos os compostos orgânicos. Aí vem as funções que vão separando. Comparando com a nossa escola, vamos pensar aí, o Plácido Aderaldo Castelo. Todo mundo que estuda na escola Plácido Aderaldo Castelo tem uma coisa em comum, que é fazer parte da mesma instituição, da mesma escola. Mas a partir do momento que entra na escola, os alunos têm o quê? As suas salas de aulas específicas e os anos que eles estudam. Então, por exemplo, alguém estuda no terceiro ano C, outro no terceiro ano D, até o terceiro ano F. Então, há algumas características em comuns, mas tem outras que diferenciam, é justamente isso. Então, essa semelhança, ela é identificada nas fórmulas através de um grupo funcional. Então, o que é
Então, a função orgânica, vamos entender. Função orgânica, por exemplo, hidrocarboneto é uma função orgânica. Aí, o que é que o composto tem que ter para ele ser um hidrocarboneto? É o grupo funcional. E qual é o grupo funcional do hidrocarboneto? Que é uma das maiores funções e é a primeira que a gente estuda. É um átomo ou um grupo de átomos que é comum a todos os compostos da mesma função. No caso de hidrocarboneto, é porque eles são formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. Então, todo composto que for formado exclusivamente por carbono e hidrogênio, ele vai ser classificado como hidrocarboneto, porque ele só tem isso. Então, até o nome já sugere, ó, hidrocarboneto, hidrogênio e carbono, somente na sua composição. Então, cada função orgânica, ela vai ter um grupo funcional específico que a diferencia das demais, certo? Então, algumas funções orgânicas que eu vou aqui especificar hoje, mas que a gente vai estudar ao longo desse mês de agosto, como eu falei para vocês. Inclusive, tem um mapa mental bem bacana que eu achei na internet e eu vou estar colocando para vocês também no grupo. Então, nós temos aí, ó, para que o composto seja classificado, pessoal, como um álcool, certo? Para que o composto seja um álcool, ele tem que ter isso aqui, ó, um grupo OH ligado a um carbono que só faça ligações simples. Aí ele é conhecido como álcool. Então, todo álcool ele tem que ter pelo menos um grupo desse daqui ligado a um carbono. Esse grupo é chamado de hidroxila. No caso do éter, o composto que é classificado como éter, ele precisa ter isso aqui, ó, um oxigênio entre dois carbonos. E sempre quando eu estou dando aula desse conteúdo, eu gosto de usar algumas técnicas para que a gente possa diferenciar e ficar mais fácil de memorizar. Por quê? Porque tem muitas funções orgânicas que são bem parecidas. E pode causar uma confusão na cabeça do aluno porque é muita coisa. Mas vamos ver aqui o que é uma estratégia que eu uso. Por exemplo, ó, lá a gente tem um éter. Aí bem aqui eu tenho uma função parecida, chamada de éster. A diferença entre éter e éster é que tem um S, né, uma letra a mais. Então eu faço essa diferença. Éter, quando for um éter, vai ter um oxigênio entre dois carbonos, que aqui também tem. Só que no caso do éster, ele tem dois oxigênios, ó, aqui, ó. Tem um entre dois carbonos e tem outro ligado a um carbono com ligação dupla. Então são estratégias que a gente vai usando ao longo do nosso estudo para que nós possamos identificar essas funções. Não se assustem. Eu estou só apresentando para vocês e identificando como é que a gente diferencia e como é que eu vou aprender o que é uma função orgânica e qual é a diferença de uma para outra. Não queiram aqui já sair nessa primeira aula já preocupados ou achando que tem que saber todas. Não, a gente vai começar a estudar primeiro as que são oxigenadas. Então, de início é para a gente ir se familiarizando com esse conteúdo. Continuando aqui, ó. Ácido carboxílico, ele tem que ter esse grupo na ponta de uma cadeia, C-O-OH. Perceba que a aldeído é bem semelhante. Aí eu uso a mesma estratégia para eu poder diferenciá-las. Como é que eu faço? Aldeído é só uma palavra. Ácido carboxílico são duas. Aí como é que eu vou lembrar? É que aldeído, olha aqui o aldeído, ele tem na ponta de uma cadeia, só tem uma ligação dupla para oxigênio, só tem um oxigênio ligado ao carbono. No caso do ácido carboxílico, que são dois nomes, eu tenho dois oxigênios ligados ao carbono. Então é esse tipo de estratégia que eu tenho que utilizar. Depois vem o grupo cetona. O que é que o composto tem que ter para ele ser classificado como uma cetona? Olha só, ele tem que ter esse carbono com dupla ligação para oxigênio, estando no meio de dois carbonos. Perceba que se a gente olhar para cá, aparece, ó, ácido carboxílico e aldeído tem carbono com dupla ligação. Porém, eles não estão entre carbonos, ó. Tem um carbono desse lado, mas não tem carbono do outro. Então, nesse caso, a gente tem uma cetona. Quando tiver esse carbono ligado a um oxigênio, que a gente chama de carbonila, e dois carbonos aqui, ou mais de dois, mas que esteja pelo menos entre dois carbonos. Em seguida, éster, que eu falei agora há pouco para vocês. Aí nós temos, novamente, nomes parecidos, funções parecidas, amida e amina. Ó, amida e amina. Aqui é a mesma coisa, só muda que uma é primária e outra é secundária. Amida, como é que eu vou lembrar, Ronélio? Nome parecido, função que tem a mesma coisa. Na verdade, o que é que a amida tem aqui, que a amina também tem? O nitrogênio. É a presença deles que caracteriza como amina ou amida. Só que eu vou usar outra estratégiazinha. Amida, aí eu pego esse D e lembro de 2.
Então, quando for uma amida, vão ter dois átomos diferentes dos que já tem nos outros, de carbono e hidrogênio. No caso da amida, tem o NH2 aqui, ó, tem o nitrogênio e tem o oxigênio. Então, dois átomos diferentes, nitrogênio e oxigênio. No caso da amina, vai ter apenas nitrogênio. Então, a gente já tinha carbono e hidrogênio, assim como todas as outras funções, que é comum. Lembrem-se disso, né? Por que o composto é orgânico? Porque ele possui carbono na sua composição. Então, tem que ter carbono e depois vão vir os outros átomos que os diferenciam. Então, essa amina aqui e essa também. A diferença entre elas é o quê? Uma é primária e a outra é secundária. Para quem não lembra, só vocês lembrarem de carbono. Quando é que o carbono é primário? Quando ele se liga a um átomo de carbono. Secundário a 2, terciário a 3 e quaternário a 4. No caso da amina, como ela só faz 3 ligações, ela só pode ser primária, secundária ou terciária. Quando é que a amina vai ser primária? Quando ela estiver ligada a um átomo de carbono. Secundária, quando ela estiver ligada a 2, ou seja, tem um nitrogênio ligado aqui a 2 carbonos, então é secundária. Isso aí a gente vai ver depois. Então, amida tem nitrogênio e oxigênio, amina tem apenas nitrogênio ligado na cadeia. Aí nós temos o grupo fenol. Para ser um grupo fenol, ele tem um OH, só que percebam a diferença grande dele para o álcool. O fenol, ele tem um grupo OH ligado a uma cadeia carbônica que é aromática, ó. Então, OH ligado a uma cadeia aromática, fenol. Já aqui no álcool, vou voltar aqui, o OH está ligado a um carbono que faz ligações simples. Então, a gente diz assim, que o álcool ele está ligado a uma cadeia saturada. Já no caso do fenol, ele está ligado a uma cadeia que é insaturada, que é aquela que possui ligações duplas, né? E fechada também. Pronto, e aqui é o mapa mental que eu vou colocar no grupo. Eu procurei um com a visibilidade melhor possível e que também pudesse ser bem explicado. Eu achei outros, mas esse aqui eu achei ele perfeito, porque ele traz, pessoal, as explicações de cada um. Se eu fosse vocês, eu até anotaria no caderno de vocês esse mapa mental aqui, porque ele traz, ó, hidrocarboneto, possui o grupo funcional, carbono, então é só carbono e hidrogênio. Como é a nomenclatura, ou seja, como é que eu dou o nome desse composto? Prefixo, mais infixo, mais O, e vem um exemplo. Cada um deles está aí, certo? Especificando qual é o grupo funcional, como é a nomenclatura e traz também um exemplo. Então vocês podem estar dando uma olhada depois nesse mapa mental que vai ajudar vocês. Ó. Por exemplo, o álcool. O álcool está bem aqui, ó. Álcool possui o grupo funcional, que eu falei agora há pouco, hidroxila, né? Tem que ser um carbono ligado a um OH, carbono que só faça ligações simples. Lembrem-se disso. A nomenclatura é prefixo mais infixo mais ol. E o nome aqui que é um exemplo, é etanol, né? Que é o álcool mais conhecido, que é utilizado nas bebidas alcoólicas e também como combustível, certo? E aí vem como poderíamos lhe perguntar sobre classes funcionais. Como é que a gente pode cair alguma questão? Como é que eu vou precisar entender esse conteúdo? Aí vem aqui os exemplos. Ó. O aspartame é um composto orgânico multifuncional com propriedades adoçantes que o tornam um eficiente substituto para o açúcar comum. Sua estrutura química se encontra representada abaixo. Qual das alternativas a seguir apresenta funções orgânicas encontradas no aspartame? Claro que eu não vou exigir de vocês que já saibam a resposta disso aqui. Não. Aqui é um exemplo de como a gente vai encontrar esse conteúdo sendo trabalhado nas questões aí. Então a gente viu, eu vi só algumas lá, a gente não viu todas as funções, porque como eu disse, de início é apenas uma introdução. Mas vamos aqui, o que é que a gente tem de diferente, ó? Nós temos isso aqui, ó, C-O. Nós temos aqui o NH2, que já está a resposta aqui, ó, é uma amina, NH2 ligado a carbono, amina. Ronelli, se esse grupo O tivesse nele, aí seria amida, porque ele teria dois átomos diferentes ligados a ele, que não é o caso. Então é uma amina. Bem aqui embaixo tem outra função também, ó, COOH. Ela está condensada, mas é uma forma também de se escrever. Olha aqui, ó, já identificou a outra. O carbono está ligado ao nitrogênio e também está ligado ao oxigênio. Então é uma amida. Olha a diferença. Ó, amina, só o nitrogênio ligado ao carbono. Amida tem o nitrogênio e ainda tem o oxigênio. Lembra da minha dica. Amina, amida, D2. Então dois átomos diferentes. Temos aqui também essa função. Ó. Vamos lá, ver se vocês, né? A gente vai identificar. Pronto, aqui na ponta está um ácido carboxílico.
ok? E aqui nessa ponta nós temos um éster. Pronto, é assim que a gente vai identificar, por exemplo, uma questão em que eu queira identificar as funções orgânicas. E aí a gente vai para a opção que tem, letra E, amina, ácido carboxílico e éster. Ronélio, mas não apareceu amida, é porque a amida estava em outras questões, só que ela vem, mas vem com outra opção que não tem no composto, ou seja, aqui tem aldeído, mas aqui não tem aldeído, por isso que a opção correta é essa, mesmo sem estar destacando a amida. Depois, no composto orgânico representado pela fórmula abaixo, estão presentes as seguintes funções. Vocês percebam que aqui está de uma forma condensada, que a gente vai encontrar também em atividades. Então eu preciso saber o que? Transformar ela colocando da forma simplificada. Olha só, vou voltar aqui para vocês verem. Ó. CHOH2, então são duas moléculas dessa daqui. Ó. CHNH2, então vai ser o carbono ligado ao NH. Aqui tem CO2H, ou seja, 2, isso eu estou apontando, pessoal, jurando que vocês estavam vendo, desculpem. Então tá aqui, ó, eles são duas moléculas dessa, e aqui CO2, 2 oxigênio também, que fica assim, ó, quando a gente escreve. Então veja que aqui nós temos carbono com ligação OH, com a hidroxila. Aqui nós temos o carbono com o NH2. E aqui nós temos C-OH. Então nós temos aqui, ó, álcool. Isso aqui também é um álcool, tá? Nós temos amina. E por último aqui nós temos ácido carboxílico. Essas são as funções encontradas nesse composto. Então seria a letra a opção que a gente marcaria no caso de um exercício. E aí vem as funções. Então o álcool, aldeído, cetona, ácido carboxílico, são essas que a gente vai trabalhar já amanhã. Amanhã eu já vou estar trabalhando com vocês essas funções oxigenadas. Então, essa é a aula introdutória, pessoal, para que vocês tenham mais uma noção do que são funções orgânicas. Então, deixa eu voltar lá, como eu disse para vocês. Hoje é apenas uma introdução, né? Esse mapa mental eu vou colocar aí no grupo de vocês também, então vocês copiem. Se quiserem criar até mapa mental para as outras funções também, já fica aí esse desafio, tá certo? E estou à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Inicialmente, é saber o que são funções orgânicas, então são compostos que possuem características em comum, né? E essas características o diferenciam dos demais compostos. Então, de início era essa a nossa aula. Espero que tenha ajudado vocês aí. Caso o vídeo tenha ficado eu falando muito rápido, vocês me avisem no PV ou lá no grupo mesmo, que a gente vai melhorando aos poucos, ok? Então essa aula vai ser enviada para vocês logo logo. E um abraço a todos vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição para que vocês possam falar comigo aí no PV. Tá ok, galera?